O sucesso de uma desocupação judicial, ela começa com excelentes profissionais. Nesse vídeo aqui, ó, a gente vai conversar com o Dr. Paulo. Nos últimos dias, a gente gravou uma live com ele e ele esclareceu vários pontos. A gente bateu um papo muito legal falando sobre a experiência que ele tem sobre desocupação. Dr. Paulo, eu conheço ele já vai para mais de 6 anos aproximadamente. Antes de conhecer ele, eu atuava com um outro profissional. Esse outro profissional, eu comecei a ter alguns atritos com ele. Eu comecei a fazer o curso de Direito, e o fato de estar fazendo Direito, eu queria destrinchar todo o processo, eu queria deixar muito ágil o processo, e eu fui descobrindo algumas situações de ato que eu tomava dentro do processo, que eu deixava ele mais rápido ou não. Diante disso, eu comecei a ter alguns atritos com esse antigo advogado. Ele era de São Paulo, e o que, que acontecia? Comecei a arrematar vários imóveis no interior de São Paulo. E quando eu precisava que ele fosse para o interior, acontece que o preço dele, o quanto ele cobrava, é um preço muito alto, era um preço absurdo. E aí eu não conseguia sustentar essa situação. Aí começou, né? Preço alto, alguns conflitos que a gente vinha tendo. Aí, num desses imóveis, no imóvel do interior, eu acabei precisando de um profissional que atuasse no dia da emissão na posse. E eu comecei a buscar alternativas. Busquei lá na cidade, encontrei um profissional, me parecia assim muito sensato, experiente, e aí a gente começou a atuar juntos. Aí o que aconteceu? Esse profissional, a gente passou a criar uma sinergia juntos, e ele não ligava que eu opinava lá no processo, né? Inclusive, era até interessante, porque a postura dele não era uma postura de, eu sou aqui, eu sou advogado e você é o estagiário, né? Que rolava muito isso com o outro, né? Ele falava, pô, você é um estagiário, o que você está querendo dar palpite aqui na minha ação? Você está querendo postular na ação? E aí eu falava para ele, opa, peraí, eu não estou querendo postular a nação, eu estou querendo simplesmente dar agilidade aos autos, né? Eu falava isso daí para ele, e aí a gente começou a ter esses arranca-rabos, teve vários aí, de repente eu posso até contar o que aconteceu em vários processos que a gente acabou tendo a desocupação, que eu acabei conduzindo a alguns atos ali à frente, mas enfim, a gente conversou com o Dr. Paulo aqui nesse vídeo, e esse vídeo ele foi um vídeo que ele teve assim mais de 1h30 quase de vídeo. Então foi um vídeo bastante longo. E o que eu vou fazer? Eu vou acabar fatiando ele em vários episódios. Então, se você não é inscrito aqui no canal, faz o seguinte. Espera só um pouquinho. Faz o seguinte, você se inscreve lá no canal, você ativa lá o sininho e fica atento aí às próximas notificações. E bora lá pro vídeo então, espero que você goste desse conteúdo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau. Quanta insegurança na hora que você vai arrematar um imóvel, leilão. A maioria das pessoas acha que arrematar imóveis em leilão é uma bucha, que é um problema tremendo. Quando a gente fala de desocupação, então, nossa, desocupação é algo que realmente afasta muitas pessoas a respeito desse assunto. Você está no programa Lance 8020, e aqui no programa Lance 8020, você vai ter informações sobre esse mundo dos leilões. Meu nome é Rogério Gomide, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcia Ozaki, seja muito bem-vinda. Estamos aí, mais um programa hoje, né? E o Rogério tem toda essa experiência com mais de 105 imóveis arrematados, né, Rogério? É verdade, 107, né? Já está agora. É isso aí. Legal. E aí, vamos lá. Tem uma novidade aí hoje, né, Rogério? Nossa, se fosse você, eu ficava até o último segundo desse vídeo. E hoje, olha, a gente está com uma pessoa aqui, ó, que ele tem uma vasta experiência com desocupação, desde 98 atuando com desocupação de imóveis. Que maravilha, né, Márcia? Como que é? É um feito, né? É um feito ter conseguido isso, hein? Eu fico imaginando ali, ó, ele já está. Quanto seria uma hora dele aí para dedicar a esse assunto, né? Melhor não Então a falar nada gente aqui, conseguiu esse feito, né, Márcia? Que legal, é verdade. Não foi fácil arrumar um horário ali na agenda dele, mas a gente capturou ele e falou: não, doutor, por favor,
arrume um horário para nós, e aí a gente conseguiu isso. São 7 horas da manhã, estamos aqui, né, recebendo o doutor... Doutor Paulo, tá aqui, vamos chamar ele aqui, vamos parar aqui de lero-lero, vamos trazer o doutor que tem uma vasta experiência com desocupação, hein? Deixa eu chamar o doutor Paulo aqui. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, doutor. Bom dia, Rogério. Bom dia, Márcia. Bom dia. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Paulo? Obrigado aí pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Obrigado por o senhor se disponibilizar. Hoje caiu da cama, né, doutor? A gente está conversando já faz até um certo tempo aqui. Antes de começar a live, a gente estava conversando, né? E sem falar que ontem a gente foi dormir tarde, né, doutor? Sim, exatamente. Participamos lá daquele trabalho de ontem. E hoje me derrubaram da cama aí. Tive que levantar às 6h30 para começar às 7h. Mas está tudo bem. Estamos aqui para colaborar um pouquinho aí com o conhecimento que nós adquirimos aí ao longo da nossa carreira. Pô, que legal, doutor. Então o senhor já está atuando no mercado desde 98, é isso, doutor? Eu iniciei na advocacia em 98 e, na sequência, comecei a trabalhar com a questão imobiliária por meio de imobiliárias. E esse ramo rapidamente me deu um acesso, né, como se fosse um link, para trabalhar com a questão de arrematações. Naquela época, obviamente, o CPC era o CPC antigo, né, de 1973, e as regras para arrematações eram bem diferentes de hoje. Nossa, doutor. Hoje há muita praticidade, a alienação fiduciária é de 97, mas ela não era colocada em prática ainda, né? Porque nem os bancos utilizavam. Né, doutor? Exatamente. A lei já existia, mas ela não tinha eficácia, vigia normalmente, mas não tinha praticidade. Os bancos não utilizavam a alienação fiduciária. Eles usavam a hipoteca, que era comum e usual nos financiamentos habitacionais e financiamentos imobiliários, eram as hipotecas. E o devedor tinha uma série de formas de defesa numa ação hipotecária, execução hipotecária. Ele podia interpor embargos, embargos à execução, embargos à arrematação, embargos à adjudicação, e todos esses recursos tinham chamado efeito suspensivo. A cada vez que o devedor ingressava com uma defesa dessa natureza, a ação lá do arrematante ficava suspensa, aguardando o desfecho daquela decisão judicial. A parte perdia em primeira instância e depois recorria, ia para o tribunal e a arrematação ficava paralisada, lá não acontecia a entrega do bem arrematado. Isso aí já viu? Senhor falando disso, não tinha feito essa comparação, mas o senhor começou a atuar muito próximo ali quando a lei foi criada, né, de alienação. Caramba, que coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, doutor, imagina isso lá atrás. Acho que o senhor deve ter convivido muito com isso, mas era tudo, não tinha nada online, você não tinha nada como consultar online. Se você quisesse saber algo do processo, tinha que ir até um lugar, né, até o tribunal, ou sei lá, eu até o local que tinha que ir para ir consultar. Imagina o grau de dificuldade que era. Hoje, conhecendo toda essa tecnologia a nosso favor, né? E aí, seguinte, a gente tem aqui ouvintes, né, os nossos telespectadores aí, no YouTube e tudo mais, tem pessoas que não conhecem muito o linguajar jurídico, então eu posso chegar em alguns momentos e te perguntar algo só para esclarecer para aquele iniciante. Claro, claro. CPC, explica para a gente bem curto o que é CPC. Sim. CPC é o Código de Processo Civil, é o que regula todo o andamento do processo. Tudo que diga respeito ao processo, nós fazemos por meio do CPC, Código de Processo Civil, o regramento. Há um ditado popular que é muito verídico, né, que se aprende nos bancos
Na verdade, nos bancos das pós-graduações, né? Não das faculdades, que diz o seguinte, que o processo mata o direito. E aí a gente nunca entendia o porquê, né? Por que o processo mata o direito? Porque nós, cidadãos comuns, nós sabemos e conhecemos alguma coisa sobre direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito principalmente do Código do Consumidor, que é o mais acessível, né, a todas as pessoas comuns, né? E eu tenho direito a devolver o produto com 7 dias, eu tenho direito a comprar e, se tiver com defeito, a devolver. Está no Código do Consumidor. Só que isso é o direito. Mas, para ele exercer esse direito, ele precisa do CPC, Código de Processo Civil. E se o advogado ou o profissional que for conduzir o processo não dominar a ferramenta, que é o Código de Processo, ele tem o direito na mão, mas ele não conquista, ele não ganha o direito, porque ele foi conduzido mal o processo, conduziu mal o processo. Na conversa que a gente estava tendo ontem, doutor, o senhor falou com tanta facilidade ali na questão dos recursos, que eu fiquei até meio tonto, viu? Ah, sim, os recursos é uma sistemática, que na verdade a gente tem que ter memorizado isso. A sequência, né, as possibilidades dos recursos, que na verdade são as ferramentas, é como um profissional aí da área da construção abrir uma caixa de ferramentas, onde ele vai pegar lá as chaves, ou o médico, que pede para a enfermeira, né, ou para assistente, as ferramentas no momento da cirurgia. Me passa isso, me passa aquilo, me passa tal ferramenta, ela simplesmente vai abrir lá a caixa de ferramentas, ou vai estar, né, colocado sobre uma mesa para ela ir pegando as ferramentas, né, no momento que é solicitada. Para o advogado, ele tem que conhecer isso, né, de memória, conhecer a sequência processual, né? Saber quais são os caminhos que vão ser seguidos. Não depender de um estudo prévio, né? Só para o pessoal se inteirar, ontem a gente estava conversando sobre um processo, né, que foi uma arrematação que uma cliente nossa fez, né, e nesse processo era um processo muito longo, que tinha vários recursos, vários embargos, né, eu nem sei direito falar todas as palavras aí do direito aí, né, mas a gente queria isso disso, né? Quem é leigo, olha aquilo, fica até meio tonto, porque não entende nada, mas o doutor com certeza passa isso muito bem, né? Então era um processo de desocupação. Viu, Marta? Não é só quem é leigo, não, viu? Muita gente experiente não tem noção ali, ó. Preciso estudar mais um pouquinho ali para ter noção do que ele estava falando ontem, viu? É verdade, é bem específico. Por falar nisso, lembrei de um caso do doutor. Doutor, a gente, só para exemplificar aqui, só para o pessoal ter uma noção, a gente já se conhece há quanto tempo já, doutor? Nós? Assim, a gente arrematou aquele imóvel em Marília, aí por conta da distância, a gente procurou um profissional próximo, e aí a gente acabou chegando no senhor, né? O primeiro foi aqui em Marília, né? Acho que foi o quê? Foi 6 anos já? Eu creio que foi 6 anos. Nós estamos em 2020 e 2014, 2013 e 2014. Por aí, né? Que legal. E aí, até assim, aquele imóvel, assim, a gente teve a desocupação, até a pessoa tentou entrar com uma ação de uso capião, se não me engano, não foi? Ele usou como matéria de defesa o uso capião. Mas aí não foi. Geralmente acontece isso, né? Em alguns casos a pessoa tenta entrar com a ação de uso capião, mas não cabe, né? O devedor, ele, né, usa as armas que ele tem, né? O que for cabível e possível, ele tenta se defender. E aí cabe ao profissional que está cuidando da emissão ou da desocupação se utilizar das ferramentas que também o direito dispõe para fazer a defesa do arrematante, né? Eu lembro, doutor, quando eu estava indo atrás de um profissional, eu liguei no escritório, aí atendeu uma pessoa, ele falou, olha, você está querendo alguém que entenda direito imobiliário, né? Eu falei, ele não te tubiou. Ele falou, eu vou passar o nome de uma pessoa aqui que ele vai te ajudar. E essa pessoa que você ligou foi o meu professor. Foi seu professor, que legal. Professor de prática, né? Não diretamente na faculdade. Quando eu iniciei lá em 1998,
eu iniciei meu trabalho com ele. Ele era o meu professor. Ele simplesmente me pegou assim, eu me formei em 96, né? A minha formação em 96, 97 eu fiquei, eu era empregado, eu era servidor público, eu continuei como servidor público em 97, e em 98 eu ingressei na advocacia. E aí fui trabalhar exatamente com essa pessoa que você ligou, que é o Dr. Rubens. Aí ele foi meu professor que guiou todos os meus passos. E ele é muito rigoroso, muito exigente, muito minucioso. Ainda o computador naquela época, em 98, era aquele Windows 286, 286, alguma coisa assim. A internet era discada, né? A internet era discada. E a regra não era o computador para trabalhar. A regra era a máquina de escrever. E eu, como estava iniciando, eu tinha cursos de mecanografia que havia feito nas faculdades, nas escolas, né? Ou nos cursos que haviam, mas quem não pratica, não perde a mão, né? Não consegue ficar ali escrevendo bem. Então, eu não tinha facilidades. Sabia, mas não tinha dificuldade para escrever rápido. E eu tinha que usar máquina para escrever. Máquina de escrever. Olivetti, aquelas máquinas lá. E lá onde eu trabalhava, tinha uma máquina elétrica, que já era uma coisa assim... Nossa, a máquina elétrica já era algo... Nossa, né? Mas só que no momento de redigir uma peça, se a gente errasse, na máquina comum, você tinha que ir lá, passar aquele negocinho, tinha uma borrachinha para apagar, uma dificuldade tremenda, né? E a máquina elétrica, ela voltava e ela mesma apagava. Você voltava ali, né, o cursor dali, o carrinho dela, ela apagava e dava sequência. Então, era algo moderno para a época. E o computador iniciou ali, que era a ferramenta do momento. Mas o Dr. Rubens, ele simplesmente me pegou e falou assim, eu chegava de manhã para trabalhar, ele fazia uma lista do que eu tinha que fazer, e a nossa região era a região de Marília e a região de Presidente Prudente, e até Presidente Epitácio, que nós atendíamos. E ele chegava na minha mesa e estava uma lista, falou, eu preciso disso, você se vira. Eu era recém-formado, não tinha conhecimentos para isso, né? Os nomes das peças processuais que ele escrevia lá, eu nem conhecia, não sabia nem o que era. Contestação, réplica e embargos infringentes, eu não sabia nem o que era isso. E eu pegava aquela lista e saía a campo, como se fosse um caçador que pega a arma e vai caçar numa mata, e eu saía com o papel, com os papéis e ia para os fóruns. E eu me desdobrava lá, ficava lá e eu fazia de tudo para resolver sem ligar para ele, sem pedir socorro. Só quando a situação ficava muito crítica, que eu não conseguia desenrolar, aí eu ligava para ele e falava, eu não sei o que eu tenho que fazer nisso, o senhor me ajuda. Aí ele dizia, isso aí é assim, faz isso. E eu fui desenrolando. Então, na época, eu reclamava muito, né? Lamentava essa atitude dele, porque eu achava que era desumano. Né? Ele deveria, poxa, me explica antes, né? Fala comigo. Mas ele não, ele simplesmente me deixava, e eu fiquei 1 ano dessa forma. Que eu me sentia jogado, na verdade, né? Nossa, 1 ano, doutor? 1 ano. Passei o ano de 98 todo. Vamos dizer assim, 10 meses, para ser mais preciso. De janeiro de 98 até outubro, por aí. E aí, eu me sentia assim, humilhado, achava que era só porque eu sou recém-formado, ele já era advogado já antigo, né? E eu achava que isso era desumano. Mas, na verdade, eu acabei vendo que foi uma escola, eu tive que aprender sozinho, né? E isso faz com que a gente memorize automaticamente as fases do processo, aqueles nomes que ele colocava naqueles bilhetes que me deixava para mim, serviu como um grande aprendizado. E aquilo que na época eu entendia como assim algo que era ruim, eu compreendi que foi muito bom. E todas as indicações, o meu primeiro cliente que indicou foi ele, e com o Rogério não foi diferente. Num universo tão grande, o Rogério pegou o telefone e ligou aleatoriamente, né, procurando um advogado. Ele aqui atendeu e fez a indicação, que era uma coisa que ele sempre, até hoje, ele faz indicações para mim, até hoje. E o que é assim, já várias vezes durante o nosso relacionamento de mais de 20 anos aí, ele liga para mim pedindo auxílio, pedindo informações, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo. E eu tenho ele, até hoje, obviamente, como meu professor.
E ele que liga para mim, ó, eu preciso disso, como é que a gente pode, que eu posso fazer? Me dá uma dica sobre isso. E ele é meu professor, é eterno professor, obviamente, né? É claro. E mantemos esse relacionamento, assim, muito bom. Que legal. Ô, doutor, você falando disso, você me lembrou de um caso, teve uma vez uma irmã do Rodrigo, que é advogada, ela pegou, me ligou, falou, Rogério, estou com um caso aqui de missão na posse, meu, mas eu não sei o que eu faço com esse negócio aqui, né? Aí eu falei, olha, eu posso falar com o doutor Paulo, né? De repente vocês podem trabalhar juntos aí no processo, né? Aí eu falei, pô, mas será, meu? Porque advogado, né, geralmente tem aquela rixa, né? Fala, não, eu entendo do negócio, eu sei. Não tem essa. Se você quiser, não preciso de você, eu sei o que eu faço, né? Fala bastante isso, muito assim, né? É bem assim. Aí, você não se incomodar, eu posso tentar falar com ele, vocês trabalham juntos no processo, né? Aí o senhor acabou de falar aqui, né, da questão de um ano lá, né? Comendo terra, vamos dizer assim, né? Sim. E eu fiquei imaginando aqui, ó, para ela chegar na experiência do senhor, além daquele um ano, tem mais quanto de chão ali, né, não teria para ela aprender. E na hora que o doutor olhou o processo assim, eu falei, já sei já por que não está tendo a emissão. Agora, se ela for por essa linha aqui, ó, não vai ter emissão rápida não, viu? Ela está indo pelo caminho que não é o caminho mais rápido, né? Exatamente. Como eu disse lá atrás, o processo civil ele é muito complexo e tem vários caminhos. É como se fosse um mapa que você pode chegar a um determinado lugar por várias estradas, né? E no momento em que você vai iniciar o processo, você tem que escolher a estrada melhor, mais curta e mais segura, e é a escolha do momento. E onde que é o início disso? É a petição, o pedido inicial. Se o advogado não tiver essa cautela, ele vai chegar lá, obviamente, vai chegar lá na emissão, qualquer advogado vai conseguir chegar lá no final. Só que, para ele chegar lá, ele vai ter uma série de problemas, vai enfrentar dificuldades, e se ele tivesse escolhido o melhor caminho, obviamente ele ia ganhar em tempo, ia economizar processualmente, custos de processo, e o fato da escolha errada é gerar todo esse custo e essa morosidade. E em processo tem uma coisa que todos os colegas advogados devem memorizar sempre, que processo não volta para trás, só caminha para frente. Se você fizer algo errado no início, ele vai caminhar errado até o final. E você vai ficar costurando, arrumando aqui, arrumando ali, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas ele nunca vai chegar na linha que deveria chegar. Por isso que quando a gente pega um processo que já foi iniciado por um outro colega, é mais difícil de a gente conduzir por conta disso, porque ele já iniciou lá atrás, fez algo que não deveria ter feito, ou seguido uma outra linha, e aí você não consegue mais corrigir. Aí você vai tentando conduzir. É igual você quando perde um caminho, erra uma estrada, e você tem que voltar, fazer um retorno. Às vezes tem que andar 2 quilômetros, às vezes 5, às vezes 10, às vezes 20, para você chegar na estrada que você está procurando e o caminho de retorno. O processo é a mesma coisa. E não há como ter um passo atrás, é sempre para frente. Mas o que eu queria comentar até com essa questão que o Dr. Paulo falou, é muito curioso, porque muitas vezes a pessoa que não conhece muito do que a gente está falando, ela vai por preço, né? Então, você faz uma cotação com um advogado que está sedento por uma causa, né? E aí o advogado, para quem é leigo mais ainda, né, ele fala lá umas coisas bonitas e fala como se ele entendesse muito do assunto, né? E quando chega na hora do processo, isso que o senhor explicou do processo foi incrível, foi muito legal, muito importante que as pessoas saibam mesmo, né, desse processo, desse caminho, né? Existem vários caminhos que chegam a Roma, porém, tem caminhos que são mais compridos, mais tortuosos, e tem caminhos que são mais diretos, né? E cabe aí o profissional que está conduzindo isso, conduzir de uma forma que seja mais certeira, né? E para isso, nada como a experiência, né? Então, às vezes a pessoa olha o preço de um profissional experiente e fala assim, mas é muito caro. Só que a pessoa não percebe
e nunca vai saber como seria ter feito um processo com um profissional experiente, né, quando pega um profissional que não é. E aí a pessoa fica rodando atrás do rabo, rodando. É como você vai comprar. Assim, tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes a pessoa acha que é como se a gente fosse comprar uma fruta no mercado, e não é a mesma coisa, né? Então, não é a mesma coisa. Você pode até ir, a fruta você vai no mercado, ver quanto é, ou sei lá, qualquer mercadoria, você vai até o mercado e ver quanto custa uma banana no Pão de Açúcar e quanto custa no Carrefour, e fazer uma comparação, né? Mas o serviço de um advogado, ele precisa muito dessa experiência, né? O quanto Foster não comeu lá no começo do exercício da profissão, né? Foi bastante, aprendeu, teve que, conforme o tempo vai passando, vai aprendendo, são novos aprendizados a todo dia, né? Então, eu acho que esse valor, quando a pessoa enxerga, né, e ela aceita que a experiência é que vai trazer um resultado melhor, aí sim ela aceita até um pagamento, assim, tipo, às vezes ela acha até caro, mas pelo fato de ter experiência num determinado assunto, faz com que aquele processo flua muito melhor, né? As pessoas têm que ter essa consciência, né? A vantagem que a pessoa vai levar com um profissional experiente, um profissional que sabe por onde está caminhando, que já vai numa petição inicial e já manda um assunto, né, corretamente, é muito diferente do que ir de qualquer jeito. Ah, não, deixa eu ir lá naquele outro que é mais em conta, mais barato. Não é banana, né? A gente não está negociando não é banana. E aí uma coisa que eu costumo falar para os clientes, Marcos, é que assim, na desocupação você não pode economizar. Na desocupação, eu até faço questão e quando, no dia da emissão na posse, eu faço a questão do Dr. Paulo esteja lá. Nas últimas emissões, até que a gente está tendo sorte, né, doutor? Não está tendo nenhum enrosco, vamos dizer assim, né? Está indo bem, né? Elas têm sido bem tranquilas, né? Eu prefiro que seja assim, viu? Que assim, com certeza. Tem o deslocamento, vai lá, olha, alguns momentos a gente teve, se ele não estivesse lá, com certeza a gente ia ter um problema maior. O dia da desocupação é um momento muito crítico e eu faço questão que o Dr. Paulo esteja lá no local justamente para garantir que a emissão ela vai acontecer. No dia acontece de tudo, sabe? No dia acontece do exemplar, ele nunca te ligou, apesar de você tentar contato várias vezes com ele, mas naquele dia é incrível como o celular dispara e ele tenta entrar em contato contigo. Isso é fato, não só ele. O advogado da parte também liga, e aí aquele é o erro, né? Eles pedindo prazo para sair, só que nessa, o oficial de justiça já está lá. Até, se for o caso, força policial já está até no local também, chaveiro, que é o depositário, ou seja, está tudo pronto para fazer a desocupação. E aí o que acontece? Nesse ponto, existem vários procedimentos que tem que tomar, sabe? Tem um colega que ele fala até uma frase que eu lembrei agora, ele fala: emissão que nem comida quente, você não pode deixar para depois, né? Se não esfria, você perde a posse. Geralmente ele fala isso. Então, o que acontece no próximo episódio? A gente vai falar sobre isso, sobre algumas situações práticas onde aconteceram da gente fazer alguns procedimentos, não fazer alguns procedimentos e quais foram os resultados que nós tivemos. Então, no próximo vídeo, vamos falar mais sobre a questão da desocupação do dia D. Eu te aguardo lá no próximo vídeo. Se você já acha que esse vídeo mereceu lá o seu joinha, deixa lá o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal e ativa aqui o sininho justamente para receber as próximas notificações. Forte abraço, até mais, tchau! Ela tá lá no fundo, viu? Ah, sim, lá no 16, né? Isso, Obrigado. Então saiu hoje de madrugada, então, Sr. Gomes? Legal.
Lá em cima é isso. Dois pontozinhos.